Bom, essa daqui é a parte 2 do vídeo em que a gente vai continuar falando. E quando, como eu parei no outro vídeo, a nossa maior preocupação era quando a gente tivesse filhos. Que ele acreditava numa coisa, eu acreditava em outra e tudo pesava, né? Tecnicamente não, a gente acreditava na mesma coisa de maneiras diferentes. Sim. Porque Deus Só que ele tinha uma explica crença, uma religião, e eu tinha uma outra religião. Uma doutrina e uma outra doutrina. E a gente ficava muito preocupado com isso. Até que um tempo eu fiz terapia. E foi muito importante pra mim, porque o começo da minha liberdade começou aí. Que foi quando essa terapeuta maravilhosa, abençoada por Deus, entrou na minha vida e aí ela me fez ver que, tipo assim, muitas coisas em que eu acreditava, eu poderia mudar, entendeu? Que não é exatamente a verdade absoluta aquilo ali. E então eu comecei dali e as coisas foram mudando. Tecnicamente, a liberdade sua começou quando a gente casou. Sim. Né? Sim. E aí as outras coisas foram vindo a decorrer. Mas assim, dentro do nosso casamento ainda tinha essas coisas empecilhos. impostas no nosso jeito de pensar pelos nossos familiares. E aí até mesmo porque eu não seguia mais a religião. Então assim, eu ficava, mas era uma crença que tinha em mim mesmo que eu não conseguia tirar. E aí depois dessa terapia que eu fiz por alguns meses, eu fui começando a quebrar essas barreiras que eu mesmo tinha. Então eu comecei a ver as coisas de outras formas. Então aí pra mim já foi ficando mais leve as coisas do modo de eu ver como elas funcionam. Que às vezes pra uma pessoa é de um jeito, pra outras não. E eu via que era do meu jeito e ponto final. Entendeu? Não existia uma outra forma. Só que depois de tudo isso eu fui vendo que existem outras formas, que tem outras visões, outros pontos de vistas. E que eu não podia viver assim, porque se eu vivesse assim, meu casamento não ia pra frente nunca, né? Não ia ter como ficar num casamento eu impondo as coisas 24 horas do meu jeito. E outra, até porque algumas das coisas que a psicóloga falou, eu já tinha falado. Só que assim, como era uma coisa vindo de mim, pra ela era tipo, ela não aceitava porque era o meu ponto de vista que era o contrário do ponto de vista dela. O que ela precisou ouvir era de uma outra terceira pessoa que estava fora, porque ela percebia que não era porque eu falei porque eu queria falar. Era porque era, entendeu? Sim. É porque assim, quando você tá num relacionamento, e muitas das vezes, claro que tem pessoas que pensam diferente, mas eu conheço muitas pessoas que pensam do mesmo jeito que eu pensava. Que quando vem a pessoa que tá com você, seu companheiro, seu pai, sua mãe, geralmente com adolescente acontece isso. Eles falam alguma coisa, você fala, tá falando isso pra me prejudicar, tá falando isso, sei lá, pra eu fazer coisa errada, ou pra me impedir de fazer tal coisa. E aí quando vem uma terceira pessoa conversar e mostrar, tipo, parece que abre uma visão, entendeu? Uma outra visão da mesma coisa. Só que talvez pelo jeito de falar, talvez por ser uma pessoa de fora que não te conheça, não conheça a sua história. E aí ela fala e parece dar um clique e você começa a abrir pra outras coisas. E tem uma outra questão que eu trabalhei no escritório, no estágio de arquitetura, em que a minha chefe fazia constelação familiar, que é uma terapia muito, muito, muito surreal, muito legal. Que ela entra no campo magnético da pessoa que vai ser constelada e aí consegue resolver problemas de até antepassados ou gerações futuras. 7 gerações passadas ou 7 futuras. E aí ela conserta esses pontos para poder melhorar alguns pontos da vida. Por exemplo, minha família, todas as mulheres, exemplo, né? As mulheres ficam solteiras, os maridos falecem muito cedo. Por que acontece isso? E aí abre o campo magnético da pessoa, o campo espiritual da pessoa e vai ver o porquê que acontece isso. Às vezes é um erro, do seu, sexto antepassado, entendeu? Que aconteceu alguma coisa e o erro tá se repetindo ali e aí vai passando de geração em geração e ninguém consegue resolver. E aí até que alguém abre o olho pra parte espiritual e aí acaba indo resolver esse problema. Mas isso é pra tudo na vida. Quem conhece constelação familiar sabe que é uma coisa assim maravilhosa.
ela resolve, não vou falar que ela resolve como mágica, mas ela assim, ela consegue ver alguns pontos errados que havia e consegue te dar um caminho pra frente, entendeu? E eu participei com a minha chefe, ela fazia no escritório, a gente participava. E aí eu sempre falava pra ele, eu falava, é muito legal essa terapia, não sei o quê. Aí teve um ano que eu conheci uma consteladora e ela me chamou pra participar das constelações que ela fazia. Que as pessoas podem ir pra assistir e podem participar. E aí eu chamei ele. Eu falei, olha, vai ter tal, vamos lá comigo pra gente participar. Se você não quiser participar, tudo bem, mas eu quero participar. E aí ele falou que ok. A gente foi, ele gostou muito, ele participou. Bom, aí ele pode contar o relato dele dessa parte. Não, tipo assim, eu me vejo assim, uma pessoa lógica, uma pessoa objetiva. Tá aí uma coisa que eu não gosto, é tipo assim, eu tenho um problema e eu não vou e enfrento logo e já resolvo. Tipo assim, na verdade ficou parecendo que é o contrário, mas eu vou reformular aqui pra vocês. Sou uma pessoa que quando eu tenho um problema, eu gosto de ir lá resolver e acabou, pronto, ficar de boa, entendeu? Eu não gosto de, tipo assim, eu tenho um problema, eu dou toda aquela volta e faço de tudo pra não trombar com o problema. Porque aí se você faz isso, aí vai aparecer outro problema, que vai aparecer outro, vai aparecer outro. E quando você tá num bolo de problema, aí você não consegue se achar mais. Então eu gosto assim, eu tenho um problema, eu vou lá, enfrento o negócio, resolvo e pronto. Entendeu? Eu não gosto de ficar fazendo assim, sabe? E aí o que acontece? Eu sempre me considero uma pessoa direta e objetiva. E assim, eu tinha minha religião antes, só que assim, quem é católico sabe, pelo menos pra mim. Eu não. Eu sabia a teoria e tudo, mas assim, não é uma coisa que me tocava, sabe? Aquele negócio. Eu não sei, se você já supostamente sentiu Deus, porque você sentiu uma coisa tão forte assim, ó, que parece que é Deus. Então eu levo em consideração que aquilo que eu senti era Deus. Então assim, poucas vezes na igreja católica eu sentia uma coisa muito forte, uma energia muito forte assim, que parecia ser Deus, muito boa, assim, que eu não sei explicar. Só quem já sentiu sabe. E assim, lógico, constelação familiar não é uma religião. Não é uma religião. É uma terapia. É uma terapia, mas ela mexe com essa parte energética e espiritual, né? Tecnicamente, mas não é uma religião. Uhum. E aí o que acontece? Eu só vou falar um negócio aqui. Eu sempre fui uma pessoa meio assim, né? Meio direta, objetiva e assim, acreditava em algumas coisas, mas assim, tinha aquele pezinho atrás de tipo, será? Será mesmo? Tenho certeza? E aí o que aconteceu? Aí foi que quando ela me chamou, eu também tipo, tava lá, beleza, né? Tipo, eu sou uma pessoa aberta a ver coisas novas, né? Mas assim, eu vou lá e tiro a minha própria conclusão. Eu não julgo também antes, né? Mas eu falava, não sei, não acredito muito, mas você quer ir? Ela te chamou. Vamos então. Eu falei, pra você saber mesmo, você tem que ter a sua própria experiência, né? E eu falei, já que... Aí a consteladora falou, você quer participar? Eu falei, tô aqui, vamos. Aí eu participei. E, o negócio é muito da hora porque você sente coisas que nem é sua. Sabe? Por exemplo, é porque é meio difícil de explicar assim, mas é só pra vocês terem uma ideia. Vamos supor, você é uma pessoa e aí você, sei lá, você, que nem ela falou, você sente uma dor no braço direito, sei lá, ou uma dor na perna esquerda. Qualquer coisa assim, ou você trabalha muito e o dinheiro some e você não sabe pra onde que vai o dinheiro, tipo... São esses problemas que às vezes não tem explicação, que simplesmente acontece e você não sabe por quê. E aí alguns deles é por causa de alguma mágoa que alguém das suas gerações anteriores guardou de alguém e não resolveu. Sempre é algo assim, né? E aí o que acontece? Aí você... É como se fosse um tabuleiro. Assim, só pra quem é mais assim, lógico, vai entender melhor. E aí essa parte do sentimental é com ela porque eu sinto muito mais que antes, mas ainda sou mais lógico do que coisa. Mas é só pra vocês, assim, vou tentar passar mais visão pra vocês. É como se fosse assim, um jogo onde você é um personagem, só que o personagem é uma pessoa que existiu e ela é da família da pessoa que tá sendo constelada.
entendeu? E aí você consegue sentir, vamos supor, exemplo, faz de conta que eu não sou eu e a gente vai fazer pra mim, só que eu não sou eu sou outra pessoa. Não ficou legal, peraí, deixa eu pensar. Vamos fingir que a gente vai fazer pra Amanda, ela é ela mesmo e finge que eu sou o pai dela e uma outra pessoa vai fazer a mãe dela. Aí tipo assim, vai puxar todas as gerações anteriores. Então, assim, se tiver alguma coisa mal resolvida, alguma coisa assim, tipo assim, vamos supor, dos avós, bisavós dela, tanto da parte do pai ou da mãe, ela vai conseguindo descobrir da onde que vem esse problema, entendeu? Pra ir lá, só que assim, quando você vai fazendo, ela vai perguntando, o que você tá sentindo? Aí vamos supor que eu tô fazendo o pai dela, então eu vou sentir a respeito daquela situação ou daquela pessoa o que o pai dela sentiu de verdade, entendeu? E é muito engraçado porque você, às vezes, tipo assim, por exemplo, a pessoa que você tá participando da constelação, ela nem é próxima de você. Não, às vezes nunca nem viu. Tipo, às vezes você nunca viu a pessoa na vida, você só tá lá porque você Igual foi... nessa constelação que a gente foi, a gente não conhecia a moça que ia ser constelada. Era uma pessoa totalmente Na verdade, aleatória. a gente não conhecia nem pessoalmente a consteladora. Eu conheci ela numa palestra que eu fui. E aí eu fui no Instagram, conversei com ela e aí ela me chamou pra ir ver a constelação dela. Então a gente não fazia ideia quem ia ser constelado. Então a gente não sabia nada da história da pessoa, a gente não sabia da história da vida, dos pais. O que ela ia querer consertar, nada. Porque não é falado. Você simplesmente se abre pra poder entrar no campo magnético da pessoa. O que vai acontecer lá dentro, nem quem você vai representar, você não sabe. Nem a própria consteladora sabe. Nem a própria consteladora. E aí o que acontece? Aí você participando, você arruma o seu próprio campo energético, né? Vamos dizer assim. Então você ajuda as outras pessoas a resolver o problema que tem na hereditariedade das gerações dela. Você também ajuda um pouquinho na sua. Você só mexe mesmo no que tá quando você faz a sua própria constelação. E aí, o que me mudou mais nessa questão de espiritualidade foi isso. Porque, eu ficava pensando assim, eu mostrava uma pessoa lógica, eu falava assim, mano, que macumba é essa? Que negócio é esse que você não conhece a pessoa, aí você... ela falou assim, ó, você pode ser o vô de não sei de quem, o bisavô, ou quem seja, a mãe, a tia, sei lá. Aí você fala, posso, se você concordar você vai participar. Aí tem todo o procedimento que você só vai saber se você for mesmo fazer a constelação, mas assim, aí vai acontecendo as coisas assim, ela vai mexendo no passado e tal, porque ela vai pegando informações e vai mexendo no campo energético da pessoa. E aí você sente exatamente, é incrível, eu não tô exagerando, você sente 100%, se algum dessas pessoas sentir muita raiva de outra pessoa, você vai sentir raiva da pessoa que está representando a pessoa que ela tinha raiva. Se você ama muito, se você gostava de ficar perto, você vai querer ficar perto dela e ela vai perguntar, o que você está sentindo? Aí você vai falar, eu gosto de ficar perto dessa pessoa. Ou eu tenho muita raiva dela, ou tipo, eu quero chorar, ou mas você sente dores no corpo, dor de cabeça. Tudo que a pessoa sentia. Tudo. Então, assim, isso fez eu ver as coisas de uma maneira diferente, porque nesse aspecto, porque eu falava, mano, isso daí é verdade, porque não tem como, você não sente, aquilo não é um sentimento seu, é o sentimento de uma outra pessoa que você tá representando ela, entendeu? Então, e assim, na hora que fecha o campo magnético, tipo, passa tudo. Claro, você sente ainda algumas coisas após a terapia, porque mexeu no seu campo magnético. Mas geralmente é alívio que você sente, geralmente é alívio. Por exemplo, eu quando eu faço, que eu participo, às vezes eu sinto dor de cabeça, depois que fecha o campo magnético. Mas é porque eu abri aquilo, entendeu? Então tá mexendo no meu também. Porque você ajuda outra pessoa e você está se ajudando. Então, assim, tem algumas reações, mas assim, depois que fecha, acabou. Você não vai ficar com uma raiva daquela pessoa que você nem conheceu, entendeu? É muito legal. Isso me fez mudar totalmente o modo de pensar. E então, aí acabou que a gente foi. E aí a gente ficava nesse impasse, que religião que a gente vai? Porque assim, eu não queria voltar pra mim, ela também não queria voltar pra ela, a dela. Só que assim, eu já tava há muito tempo sem seguir a minha religião, então eu não tinha mais esse apego, essa coisa de tipo, eu preciso ficar nisso. Só que por mais que ela não concordasse de tanto, que ela ouviu de tanto, que não sei o que, ela ainda, por mais que ela não concordasse com boa parte, ela ainda se sentia presa. Então por isso que a gente acabava brigando também por causa dessas questões do Natal, Ano Novo, não sei o que. E aí acabou que demorou
sei lá, a gente tá casado há 3 anos, demorou 1 ano e meio mais ou menos, né? Ou mais. Acho que uns 2 anos. A gente ficou sem religião nenhuma e não sei o quê. Até que, eu falava pra ela, você tem uma espiritualidade maior, assim. Acho que você se daria bem não, Bando. Embora eu mesmo nunca tinha, tipo... Mas assim, eu já tinha visto poucas coisas, mas eu não era uma pessoa que entendia muito da religião. Assim, Como a gente não entende, hein? eu não era, tipo... que nem eu falo, é que nem minha mãe. Eu achava errado meu pai falar, não, você não vai mais, se a pessoa quer ir. Entendeu? Mas assim, eu também não gostava. Pra mim, não era a religião que eu queria, né? E eu vivi assim 25 anos praticamente da minha vida. E eu tenho 26. E ela também. Então assim, até que eu falei, vamos, tal, não sei o que. Como eu falei, a minha família, por parte de mãe inteira, é macumbeiro. Então o que acontece? Dentro da minha família existem 2 tias que tem centro. Só que uma é mãe de santo e o outro filho dela é pai de santo. E aí a gente acabou indo nas 2 tal, e vendo como é que é, qual que a gente gostava mais. E a gente se identificou mais com a que tem o filho pai de santo. E aí, a gente começou a ir e a gente viu que o nosso lugar era lá, entendeu? Então a gente tá indo lá, a gente é um bandista hoje em dia. E assim, a gente não tá indo há muito tempo, né? Até por causa também da pandemia, e aí teve uma época que ficou fechado, então a gente não conseguiu ir muito. Mas assim, hoje em dia, pelo menos na atual situação, é a religião que a gente gosta de ir. Entendeu? E eu mesmo, é impressionante, porque eu até falo pra ela, eu nasci, cresci com pessoas próximas que iam e frequentavam o dia inteiro. Tipo, até então eu nunca tinha sentido vontade nenhuma de ir nem nada, nem de saber, nem nada. E aí, com todo esse impasse, a gente decidiu ir, entendeu? E fica, entendeu? E a gente gosta, e aí junta que tem um monte de explicações que uma igreja comum não consegue explicar. Eu, por exemplo, eu mesmo sendo evangélica minha vida inteira, e quem é evangélico sabe, não acredita em outras vidas. Pra eles é um outro tipo de pensamento. E o católico também não acredita. E o católico também. Só que eu sempre acreditei. Eu sempre pensava, não é possível que a gente vem pra essa vida uma vida só. Você só tem isso aqui, entendeu? Por mais que você viva 100 anos, são só 100 anos. E aí depois a pessoa fala assim, mas aí você vai esperar o julgamento e você vai ficar na eternidade. Eternidade no céu ou eternidade no inferno. Por quê? Tipo, por que uma pessoa é tão ruim e ela vai viver a vida inteira dela ruim e depois vai ser julgada somente por ela ser aquilo? Não, e outra, como você falou, o máximo que você viver, vai. Assim, a maioria, até uns 80 anos, que é a média de mortalidade de hoje, né, na Terra. Aí você vive 70 anos, aí você faz uma coisa lá que, tecnicamente, para os evangélicos e para os católicos é tipo uma coisa que não tem perdão. E aí você, justamente o que ela tá falando, você vai sofrer no inferno a vida inteira, sendo que você viveu a eternidade. 70 acabou. anos. Tipo, não é justo, é uma coisa que não é justa se você E por que pensar. umas pessoas nascem tão ricas, outras tão pobres? E por que umas nascem com deficiência, as outras não? Qual é o sentido? Tem uma Qual que é o explicação. sentido? Tipo assim, porque Deus quis? Simplesmente assim, porque... Aí Deus, tipo assim, ele não tem mais nada pra fazer da vida dele, entendeu? A vida dele é ficar jogando pessoas na terra, tipo, você vai ser deficiente, você vai ser pobre, você vai ser rico. Eu nunca acreditei nisso. Na verdade, assim, eu ficava em conflito comigo mesma, sabe? Porque eu falava, gente, não é possível que seja só isso, entendeu? Você olha pra uma pessoa, você gosta dela. Você olha pra outra e já fala, ali não vai. E é simplesmente porque você olhou e não gostou. Olhei e não gostei. Aí a pessoa fala assim, mas você é encrenqueira. Não é por causa disso, entendeu? Ou tipo, nossa, eu conheço aquela pessoa. Eu bati o olho naquela pessoa, a gente conversou por 5 minutos, parece que a gente se conhece a vida inteira, tipo, já por várias vidas. Como exemplo, a gente namorou, noivou, casou, tudo em 7 meses. E muitas pessoas falam pra gente, tipo, o jeito como vocês se entrosam, vocês como casal, vocês é totalmente diferente, parece que é uma coisa assim de outras vidas. E a gente acredita mesmo que seja de outras vidas, porque não parece ser uma coisa só daqui, sabe? A gente se olhou e falou, legal, vamos ali namorar, vamos casar e viver uma vida em 7 meses, entendeu?
Como a gente já viveu uma vida em 3 anos, sabe? É muito, não tem explicação. Pelo menos pra mim não tem. E aí, quando a gente pensou em ir pra essa religião, eu comecei a conversar um pouco mais a fundo com a família dele, porque eu não tinha pessoas em que eu pudesse conversar sobre isso. E aí eu acabei indo primeiro, fui algumas vezes sozinha, que ele estava na faculdade, e depois ele foi comigo. E depois passou um tempo, a gente conheceu a corrente, participou e tal, e a gente entrou na corrente também, como filhos de santo. E, mudou a nossa vida, sabe? Assim, coisas assim que eu sinto lá dentro, eu nunca senti em outro lugar. Foi como eu falei, eu agradeço muito a religião em que eu cresci, porque eu aprendi a minha fé lá dentro. Só que hoje em dia a gente se encontrou na fé. A gente encontrou a nossa espiritualidade, a gente encontrou um lugar que a gente possa desenvolver a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade. E a gente vê que lá dentro, pra nós, pode ser que pra outras pessoas sejam errado, como a gente sabe que muitas pessoas pensam que é errado. Mas pra nós a gente vê que lá é um lugar que nos faz muito bem, sabe? Que a gente chega de um jeito, sai de outro, que a gente conversa, que a gente tem uma proximidade com a espiritualidade onde a gente não teve lugar nenhum. E assim, o problema disso é que quando você fala que você é da Umbanda, a pessoa ela tem uma visão que, tipo assim, ela não sabe, tipo, ela nunca foi atrás de saber o que realmente é. Porque, como eu falei, a Umbanda, ela também acredita em Deus e também acredita em Jesus. Entendeu? Aí as pessoas falam como se, tipo assim, você está cultuando o diabo, entendeu? E não é. Entendeu? Só porque você trabalha... Porque assim, você numa religião, tipo, católica ou evangélica, ou de todas as ramificações que seja, não tô falando, você trabalha com Deus. Com certeza, não tem dúvida. E na Umbanda também. Só que na Umbanda você tem uma proximidade maior com a parte espiritual. Isso é inegável, porque você literalmente trabalha com espíritos. Entendeu? E aí o que acontece? As pessoas, tipo assim, com certeza você sente mais as coisas, você fica mais sensitivo, assim. Eu posso falar, porque eu não era nem um pouquinho sensitivo, não tinha nada. Entendeu? Era muito baixo. E assim, claro, foi por causa da constelação também, mas a constelação não foi nada perto da religião. E eu nunca me vi nessa religião. Como eu falei, eu cresci com a minha mãe sendo da religião. Claro, muito tempo ela ficou sem ir por causa do meu pai. Hoje em dia ela não vai porque eu não sei. Ela decidiu não ir. Ela decidiu não ir porque, sei lá. Mas ela não vai mais. Mas embora eu sei que todo mundo sabe que ela gosta muito dessa religião. Mas enfim. E aí, aí eu também não me via nessa religião. Só que assim, eu ficava me negando de ir. Sempre respeitei. Mas eu ficava me negando de ir e acabava tipo, não é isso. Mas é que negócio. Como eu vou saber se eu nunca fui? E assim, depois que eu parei de ir pra católica, eu não tinha intenção de ir pra nenhuma outra. Porque pra mim era uma coisa que não fazia diferença, não fazia falta. Tipo, essa questão religiosa. Só que depois que a gente casou, que a gente passou por tudo isso, a gente, além de virar uma necessidade, parecia que, tipo, pra nossa vida andar, a gente precisaria de alguma crença. Porque a impressão que a gente tinha era assim, tipo, a gente tá preso aqui por causa que a gente não tem uma religião, não tem uma espiritualidade formada, a gente não tem uma opção. E assim, se a gente não fizesse isso, a gente ia ficar parado e nunca ia andar. Tipo, ia ficar naquilo, a vida inteira. Entendeu? E assim, não era uma coisa que a gente sentiu de uma hora pra outra, a gente ficou basicamente os 3 anos mais do que a merda. A gente ficou tipo... Sabe, a gente chegou no fundo do poço e tinha a gaveta da gaveta da gaveta da gaveta embaixo ainda. Tipo, o alçapão do alçapão do alçapão. Então assim, a gente falou, não é possível. Aí ela falava direto, eu joguei pedra na cruz, eu não sei o quê. E tipo assim, eu também. Eu ficava, tinha uma hora que eu chegava e falava, não é possível, cara. O que a gente tá fazendo? A gente tá, fazendo muita errado, merda. né? Aí tanto que aí depois que a gente fez e começou a ir, aí parece que as coisas começaram a se desenrolar. E hoje em dia a gente tá melhor, entendeu? A gente tá começando a caminhar de novo, né? Tá começando a andar, entendeu? E
assim, até que razoável. A vida mesmo, não é só em algum ponto, é tipo vários pontos. Todos os pontos tá começando a andar junto. Começando a fluir junto. E o que é mais difícil, assim, pelo menos pra mim, como eu falei, eu cresci com um pensamento e o mais difícil, assim, é você construir tudo de novo, sabe? Claro, é Deus, só que a doutrina é totalmente diferente. É totalmente oposta do que eu acreditei minha vida inteira. Então, assim, pra mim é muito difícil, sabe? Assim, destruir tudo e reconstruir de novo. Eu ainda tô nessa caminhada, boa parte da minha evolução tá sendo isso, porque eu tenho que, né, construir tudo de novo a minha crença. E também é muito difícil a parte do julgamento das pessoas, como a gente falou desde o início. As pessoas acham que o dela é certo e aí elas julgam a forma como quer. Elas falam o que quer e te critica. Tem pessoas que eram da mesma igreja que eu, que hoje em dia me vê na rua, elas trocam de calçada. A gente não contou pra ninguém por um bom tempinho, assim. Não foi muito tempo, mas um tempinho. Pra algumas pessoas da família a gente contou rápido, né? Que no caso foram meus pais. E foi um desastre total. Mas a gente já estava decidido, e como a gente falou, a fé é nossa, assim como a fé é de cada um. Se você acha que você tá bem naquilo, você tem que seguir aquilo. Independente do que as pessoas dizem. Só que é muito difícil essa parte, sabe? Das pessoas olharem pra você e julgar, ou falar que você tá fazendo coisa errada, ou simplesmente mudar de calçada pra não te cumprimentar. Isso, tudo bem, a pessoa fala assim, mas não liga, não sei o que, mas é difícil, entendeu? Você é um ser humano, você sente. E pessoas que cresceram com você nem olham mais na sua cara simplesmente porque você decidiu sair da igreja, entendeu? Só que eu não me arrependo em nenhum momento de ter conhecido essa outra religião, de ter me permitido, porque eu sinto que se eu ficasse na religião que eu tava, ou se eu fosse seguir outro tipo de religião, eu não ia me sentir completa, eu não ia me sentir livre, como eu falei no começo do vídeo. Agora não, agora parece que, tipo assim, tudo que eu acreditava agora faz sentido. Entendeu? Que eu posso comemorar alguma coisa que eu não comemorava antes, que eu não vou sentir um peso na consciência. Aí eu posso vestir tal roupa porque eu não vou sentir um peso na consciência. Eu posso comer um certo tipo de doce que eu não vou sentir peso na consciência. Entendeu? E tá ali tão perto da espiritualidade, pra mim, eu fico muito feliz, eu fico muito completa, porque eu sei que lá dentro, tipo, eu tô ajudando e me ajudando, entendeu? Então, pra mim, compensa tudo. Compensa as pessoas falarem que eu tô fazendo coisa errada, compensa cara virada, compensa xingamentos, compensa... Mas eu acho que assim, a partir do momento que você não respeita a religião do próximo, você não tá exercendo a sua. Compensa a discriminação, resumindo. A partir do momento em que você critica e fala que o do outro é errado, você não tá respeitando nem a sua. Porque se todo mundo acredita em Jesus, todo mundo acredita em Deus, ou quem não acredita, tem que fazer o bem. E a partir do momento em que você critica o outro, você não tá respeitando nem a sua, que foi o que o Lucas falou. Que Jesus deixou o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não respeita o outro, você não tá nem se respeitando. Então isso é muito assim, mais complexo do que simplesmente olhar e falar, você tá errado, você tá certo, e afins, né? Então, gente, aí basicamente é isso. Foi basicamente isso que aconteceu. E hoje em dia a gente tá super bem, graças a Deus. E vai melhorar mais. E agradeço desde já por ter assistido até aqui, né? Porque foram uns vídeos longos. Longos esses vídeos, mas me cortar em muitas partes também não ia fazer sentido. E eu quero agradecer e pedir de novo para vocês lembrarem de dar o like, lembrar de se inscrever, pra gente conseguir mandar mais vídeos assim, porque a gente prefere esses vídeos assim que é muito mais legal de fazer. E pra a gente ver se a gente ajuda também, né? Porque às vezes você tá passando pela mesma situação ou algo assim e a gente consegue tipo te dar uma outra visão, vamos dizer assim. Pra você conseguir discernir o que é mais importante, o que não é, né?
Então, faça isso por nós, para ajudar a gente, pra gente conseguir manter esse conteúdo de qualidade aí pra vocês. Deixa o like, compartilha com as outras pessoas pra gente sempre estar aparecendo nas indicações do YouTube. E obrigado novamente e a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.